Fala pessoal, por aqui estou Ivan. Pessoal, hoje vamos falar sobre o curso de Bombeiro Civil, módulo A, prevenção e combate a incêndios, né? Bem, primeiro eu vou me apresentar, né? Escolhi uma caneta aqui. Meu nome é Lorivan Carneiro de Souza, tá? Sou sargento do Corpo de Bombeiro Militar do Pará, tá? Tem uma especialização também de bombeiro militar, que é a especialização em atendimento pré-hospitalar e resgate. Eu sou socorrista, né? De acordo com a 2048, que é do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, para ser socorrista, é necessário ter esse curso, de acordo a portaria 2048 do Ministério do Trabalho e Emprego. Também tem esse curso. Não coloquei aí porque ia ficar muito conteúdo, né? Sou técnico de segurança do trabalho. Também gosto muito da parte de instrução relacionada às NIRs, né? E também faço análise de riscos, né? Análise de riscos e perigos, tá bom? Mas a nível de técnico, estou ali na luta lá na frente, né? Eu estou fazendo uma graduação em engenharia civil para depois fazer engenharia de segurança do trabalho. Vamos para cima. Tá, sou bombeiro de aerônomo nível 2, né? Bombeiro de aerônomo nível 2. Nível 2, e o que acontece é trabalho dentro de aeroportos que tem um nível de classe acima, né? Uma classe acima, aeroportos internacionais e tal, então tem toda essa situação, beleza? Sou motorista e operador de carro contra incêndios, né? Principalmente aqueles CCIs, que o tempo de resposta dele é bem baixo, né? A gente vai conversar sobre isso depois. Eu sou geógrafo, geomensor e estou graduando em engenharia civil. Essas são minhas graduações. Sou instrutor-chefe de equipe de resposta à emergência da empresa Impactifar Informação, Treinamento e Consultoria. Beleza. E sou professor da educação profissional e sou mestre em gestão de risco e desastre, tá? Eu tenho esse mestrado que eu fiz na Universidade Federal do Pará. Beleza? Então, apresentar o currículo pronto. Vamos para cima, para que vocês estão em casa, vocês podem fazer as suas perguntas, as suas análises, vamos dialogar sobre o curso de Bombeiro Civil e hoje nós vamos falar sobre a módulo A, né, que é aí está o instrutor Lorivan. Vamos falar o módulo A, que é justamente sobre as legislações do Bombeiro Civil, não só isso, muito mais. Então, o que o módulo A trata, de acordo com a instrução técnica número 08 do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Pará? Inclusive, nós vamos ter outros pontos aqui. Eu estou falando uma coisa, talvez vocês não compreendam ainda, mas a partir dessa aula, nós vamos poder compreender o que eu estou falando relacionado a termos de legislação. A obrigação de ter esse curso, porque quais são os fundamentos, a profissão bombeiro civil e toda essa situação, tá bom? Tomando um café e vamos para cima. Então, o objetivo de hoje é conhecer os objetivos e conceitos do curso. Que curso está aqui atrás? O curso de Bombeiro Civil, tá bom? Beleza? Vou ver só se a minha imagem está ótima, encaixada aqui. Tá. Então, vamos para cima. Então, nós vamos conhecer os cursos, definição e estrutura, tá bom? Definição e estrutura, atribuições e dimensionamentos de quê? Do Bombeiro Civil. Beleza? Do Bombeiro Civil. Conhecer o sistema normativo e as principais normas técnicas inerentes. Aí é um ponto que a gente tem que conversar, que é sobre a ideia de normatizações e normalizações. Quais são suas diferenças? Isso é um jeito de deixar mais didático. Toda essa hierarquia das normas. Beleza, tranquilo? Mas vamos para cima, continuando para cima. Então, definição, estrutura do curso, atribuições, dimensionamento sobre a profissão do bombeiro civil, o curso de bombeiro civil também. Conhecer o sistema normativo, a gente já conversou. Beleza? Tá aqui, pessoal. O curso de bombeiro civil ele tem um objetivo, isso é retirado da instrução técnica número 08,
né, do parte 2 do corpo que trata justamente do bombeiro civil, mas também tem um conceito chamado de brigadista profissional, que podemos entrar depois sobre esse debate, né? Beleza? No item 5.3.1 vai falar sobre objetiva, o que? O curso. Habilitar pessoal com treinamento em atividades de prevenção e combate a incêndios, né? Prevenção e combate a incêndio, quer dizer, a parte preventiva não quer dizer que eu vou prever, que eu vou adivinhar que vai acontecer. Na verdade, é uma análise de risco. E isso a gente vai conseguir compreender essa habilidade, essa competência, onde? Lá na disciplina, o módulo de instrução, que é chamado de gerenciamento de emergência, né? Beleza? Tranquilo? O combate são táticas e estratégias, planos e programas para combater os incêndios, né? Eu preciso de qual equipamento, quais são as situações para que eu possa ter o atendimento a esses incêndios. Abordando local de sinistro eu posso também colocar como sinônimo de incêndios ou então desastres, eu posso colocar como esse sinônimo. Primeiros socorros, que é o atendimento à urgência e emergência, né? No caso, relacionado à saúde. E, aí tem outro ponto, atendimento de emergências, edificações e eventos. Mas, professor, colocou incêndio ali, colocou primeiros socorros, por que ele falou em emergência? Esse conceito de atendimento de emergência é um pouco mais amplo, né? Por exemplo, uma pessoa que ficou presa a 2 metros de altura, não consegue sair de lá, ela necessita sair de lá, de ser resgatada, né? O nome disso é uma emergência, ela entra como emergência. Por quê? A emergência é o agravo, algo que aconteceu, um infortúnio que aconteceu, que é necessário uma resposta imediata que pode causar dano à vida, ao patrimônio e ao meio ambiente, beleza? Ela precisa daquela resposta imediata. Então, por isso, a ideia é que o bombeiro, ele é um profissional da resposta à emergência. Aí ele põe em edificações e eventos. Quando fala edificações, por exemplo, uma caixa d'água é uma edificação. É ou não é? É uma edificação. Um silo é uma edificação, um shopping é uma edificação. Então, é um termo, é um conceito genérico que encaixa bem no que nós estamos usando na nossa proposta, né? Beleza? E eventos. Por que ele fala eventos? É porque o bombeiro civil ele pode ser aplicado onde? Eu vou fazer uma cobertura de eventos de show, né? Que é meu trabalho, chama de prevenção. Né? O termo certo seria prevenção e resposta a emergências em shows, né? Shows, eventos. Quando eu falo eventos, pode ser, por exemplo, dentro da boate, todo final de semana tem um evento lá, tem um nome do evento, show pirotécnico, não sei. E aí necessita dessa segurança, né? Então, o evento também encaixa. Então, perfeito o conceito aí da instrução técnica, inclusive ele pega, mais para frente eu vou falar sobre de onde vem tudo isso, né? É importante a gente dialogar sobre essa situação, né? Bem, falando sobre a anotação de responsabilidade profissional, o bombeiro civil, não só no estado do Pará, tá, pessoal? Porque isso é uma tendência nacional dos corpos de bombeiros, né? Inclusive, por que o Corpo de Bombeiro legisla sobre isso? Porque eu tenho que seguir essas instruções desses órgãos específicos. Me explica o porquê, professor. Me explica o porquê, né? Então, por que eu devo seguir essa legislação do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Pará? Por que eu tenho que ter número de RP? Né? Beleza, vai ter um momento que eu vou falar sobre isso. Calma. Mas vamos falar sobre a anotação de responsabilidade profissional. Ela é um registro do seu certificado
que é um registro seu, né? Você está homologado, registrado no Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Pará. Falando de novo, isso é uma tendência de todos os estados. O Maranhão está adotando, tá bom? Outros estados estão adotando, Minas Gerais, já fiquei sabendo que está adotando. E outros estados estão adotando também a ARP, Anotação de Responsabilidade Profissional, que é o registro do quê? Do bombeiro civil no bombeiro militar. Um controle. Isso é bom por quê para nós? Porque nós podemos, com esse registro, vai dar veracidade à sua formação. Ela vai dar veracidade à sua formação. Tá entendendo? Quer dizer que em todo o território nacional o cara vai ver o número de RP, vai pegar esse número e vai entrar no site do bombeiro e lá ele vai poder colocar validação de certificado e coloca seu certificado, vai estar lá a empresa que lhe formou. É interessantíssimo isso, por quê? Porque isso vai dar veracidade ao seu certificado. Você realmente fez o curso de bombeiro civil. Beleza? Né? E não deixa solto, às vezes, causa até uma certa bagunça, não sabe como é que foi feita essa formação, realizada essa formação e tal, toda essa situação. Então, dentro da instrução técnica do 08, parte 2 do Bombeiro Civil, do Corpo Bombeiro Militar do Estado do Pará, que regula o Bombeiro Civil, tem um item 5.2.3, e ela vai falar sobre a finalidade da ARP, da Anotação de Responsabilidade Profissional. Sendo A, garantir aos alunos que a formação foi efetivamente realizada por empresas e profissionais habilitados e em instalações certificadas. Está entendendo? Beleza? Tu tinha sala de aula, você tinha data show, você realmente pegou no extintor de incêndio, realmente você pegou numa mangueira de combate a incêndio, você foi lá e apagou o incêndio, fez o combate a incêndio com extintores de incêndio, fez o combate a incêndio com hidrante preventivo, tá entendendo? Então você tem que ter essas práticas, né? Então isso dá veracidade, tá bom? B, confere a autenticidade dos certificados através do endereço eletrônico do CBMPA, isso que eu acabei de falar, beleza? Entra no site de bombeiro e lá você, no SISGAT, na verdade, SISGAT, CBMPA, lá vai ter embaixo validação de certificado, você vai ter seu certificado validado junto ao Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Pará. C, possibilitar condições mais eficientes de fiscalização e controle por parte da DST. Essa DST não é doença sexualmente transmissível, né? O pessoal, às vezes, o que é isso aqui, instrutor? Dando uma aula, né, presencial. DST, o que é DST? Não é doença sexualmente transmissível. Inclusive, mudou, né? Não é mais DST, é IST, infecção sexualmente transmissível, tá? Mudou, inclusive, o termo. A DST é Diretoria de Serviços Técnicos do Corpo Militar do Estado do Pará, ela que regula o órgão específico, né, do Corpo de Bombeiro que regula, Militar do Pará, que regula essa situação que eu estou falando. Por exemplo, meu registro como instrutor de bombeiro tem que passar pela DST. Registro da empresa, Impact Fire, ela é registrada justamente na DST, né? Beleza. Por exemplo, um vistoriante, né, que é um bombeiro militar vistoriante, que ele chega no teu empreendimento e vai fazer a vistoria, ele vai pegar justamente esse placa de validação de certificado e vai ver qual foi a empresa que tu se formou também. Então, é por aí que eu estou falando. Beleza? Vamos para cima. Tranquilidade, pessoal. Então, a estrutura do curso, né? O curso, ele tem, de bombeiro civil, ele tem uma carga horária de 240 horas aulas, tá bom? E a nota mínima nos módulos de instrução é 7. A frequência, quer dizer, a sua presença tem que ter 85% de presenças no curso de bombeiro civil, beleza? Essas são a presença, a frequência, tá bom? Tá. Falar sobre um termo que mudou, né? O pessoal chamava antigamente de deixa eu me colocar bem aqui no canto. Chamava de reciclagem, né? Reciclagem. Mudou agora a requalificação, porque eles entendem que a reciclagem, o termo, o conceito estava errado, né? Diz que reciclagem, o conhecimento a gente requalifica, né?
entendendo que o curso de bombeiro civil é uma qualificação profissional, então vai ter uma requalificação profissional. Ele vai voltar a voltar com as instruções seus índices de eficiência na resposta à emergência dessa situação. É por isso, entendeu? Então, a ARP, logo abaixo, ela tem uma validade de 2 anos, que é isso, uma validade de 2 anos, e essa renovação ela é de 2 em 2 anos, né? Beleza? O curso ele tem metade da carga horária porque ele vai relembrar conceitos e vai legitimar habilidades, competências, né? Com instruções práticas, tá bom? E, por exemplo, se um vistoriante do Corpo Bombeiro vir até você e fazer umas perguntas que eu vou mostrar para vocês depois, e você errar algumas das perguntas que ele pode lhe fazer essas perguntas, você vai ter que refazer seu curso de bombeiro civil, tá? Beleza? Então, a ARP é uma anotação de responsabilidade profissional, ela tem validade de 2 anos, né? E aí você tem que fazer sua requalificação, que é o curso de 124 horas. Tá bom, pessoal? Vamos para cima. Tá bom. Pode surgir uma pergunta. Geralmente essa pergunta ela é corriqueira quando eu falo sobre a requalificação. A pessoa pergunta: por que eu devo fazer requalificação? Por que eu devo fazer requalificação? O que acontece? Com o passar dos anos, 2 anos, você tirando seu serviço de bombeiro em eventos, edificações, você acaba, dentro do cabedal de competências e habilidades do bombeiro civil, você acaba não exercendo ou tomando prática de algumas situações. Por exemplo, você pode passar 2 anos sem fazer um combate a incêndio, porque a sua prevenção foi tão bem feita que não vai precisar fazer um combate a incêndio. Então, essas habilidades elas necessitam ser relembradas para que esse nível de eficiência aumente, né? A pessoa tem a ideia do esquecimento, faz o curso, aí com o tempo ele vai o quê? Esquecendo. Com a requalificação, a atualização do conhecimento e coisas novas vão aparecendo também, você acaba refazendo o curso de novo. E aí vai, para sempre manter a eficiência do bombeiro civil. As pessoas têm outras ideias relacionadas a isso, mas o principal termo é a ideia do não esquecimento. Beleza, pessoal? Vamos para cima, requalificação de bombeiro civil. Falando sobre o uniforme de bombeiro civil, né? É regulado também essa situação, tá bom? É regulado. E aí ele fala que os uniformes dos prestadores de serviço de brigada de incêndio, guarda-vidas, atendimento pré-hospitalar e congêneres deverá ser diferente em padrões de cores, formato, acabamento, bolsos, pregas, reforços, costuras e acessórios dos uniformes utilizados pelo Corpo de Bombeiro Militar do Pará e por outras forças militares federais, estaduais e guardas municipais. Então ele coloca todas as forças do Exército, tudo, e Corpo Bombeiro. Beleza? Tranquilo? Então, fica aí a dica sobre isso. Você que é um prestador de serviço, aí o seu empregador, de repente, quer mudar um bombeiro. Eu gostei do uniforme do bombeiro militar do estado do Pará, vou copiar. Não pode copiar, tá? Inclusive, no estado do Maranhão, dentro das legislações, normatizações dele, que é uma NT, lá eles falam que o uniforme do bombeiro civil, ele fala como é que é o uniforme do bombeiro civil. Como é que tem que ser? Tem que ter, aqui na frente tem que ter o bombeiro civil, o nome de guerra aqui, e aqui tem que ter bombeiro civil, entendeu? Atrás tem que ter bombeiro civil em a cor, né? O uniforme é todo vermelho do Maranhão, por exemplo, e inclusive a Impact Fire ela adotou um dos uniformes, foi justamente o vermelho, né? Por quê? Porque o Maranhão adotou, como a gente está aqui perto, Marabá, e o Maranhão está logo aí, por exemplo, São Pedro da Água Branca já tem curso, já formou turma lá.
A gente está se adequando de acordo ao Maranhão, então fica para cá. E o uniforme vermelho não é no Corpo Bombeiro Militar do Estado do Pará. Eu nunca vi nenhuma força militar com uniforme vermelho. Eu só vi os paraquedistas do Exército que usam o gorro vermelho. Só. E o boot é marrom, né? Paraquedista! Irmão do Condor Guerreiro, alado que não sei. Pois é, eles utilizam só a boina vermelha, linda aquela boina. Então nós não utilizamos boina nem nada, nosso uniforme é todo vermelho, gorrinho vermelho, escrito Bombeiro Civil, tem toda característica que está justamente na Instrução Técnica do Maranhão. Então, eu achei bacana porque ele falou logo qual uniforme é. O uniforme é esse, achei bom, né? Tem uns cinza, também acho lindo aqueles cinzas, né? Mas a Impact Fire, inclusive, a cor dela é cinza, escuro e bacana. Mas isso aí é outro ponto, né? Isso é para você dialogar junto ao seu patrão, ver, conversar, e para que não dê problemas futuros, né, para ninguém, porque vai gastar o dinheiro com uniforme, daqui a pouco tem que trocar, e foi chamar a atenção, e tem toda essa situação. Não é boa. Então, você como profissional, você também se preocupa também com, no caso, a empresa, porque uma empresa ela tem que gerar lucro. Ela tem que gerar lucro no sentido de manter o seu emprego. É socialmente uma empresa, o conceito de empresa é justamente isso. Ela é só a empresa porque ela tem essa questão da lucratividade. Não, eu estou falando com perca de qualidade de serviço. Isso aí são outras coisas, você vai perder até mercado. Uma empresa que não pensa dessa forma, ela pode perder até mercado, né? Entendendo? Isso é o exemplo, por exemplo, das empresas como a Vale do Rio Doce, o Brumadinho, a Mariana. Então, perderam muitos ativos ali e tal, né? Eu estou falando só de dinheiro da empresa. Por outro lado, você tem mortes e toda essa situação. Então, isso não é bom para empresa nenhuma. Primeiro, a vida, o patrimônio e o meio ambiente, que foi perdido muito isso, mas também o outro lado, que a própria empresa perde muito, ela perdeu muito, inclusive quando a gente pensa, na empresa pensa também nessa situação, infelizmente. Então a gente tem que repensar. A prevenção sempre é a chave. A prevenção sempre é a chave. Beleza? Vamos para cima. Beleza, então vamos lá. Falando sobre as legislações específicas, eu vou diminuir minha cara feia aqui, tá? Isso. Legislação específica. Pessoal, fica à vontade, se acomodem, fica à vontade aí na situação, tá bom? Essa cara feia aí é feia mesmo. Então, beleza, legislação específica. Primeiro eu tenho que falar sobre a diferença entre... deixa eu ver se eu consigo apontar para cá, desculpa. Diferença entre normatização e normalização. Olha, preste atenção. Olha, olha, a diferença é o quê? O ti e o li, não é isso? Normatização, beleza? O que são isso? O que é isso que eu estou falando? Fica uma maneira mais eficiente. Por quê? Porque nós temos, como você pode ver, as normatizações e normalizações. As normatizações são leis, decretos, portarias, que é de um órgão de Estado, que nós somos obrigados a seguir. As normalizações são critérios técnicos produzidos por associações, por sociedades, por normatizações internacionais, né? Então, que são só critérios técnicos, né? São critérios técnicos que a gente pode seguir como base. Tá bom? Então, vamos lá. O exemplo de normatização que eu coloquei ali. Normatizações. A lei 11.000, essa lei é lei federal, tá? Lei 11.901 de 2009, tá? Não zera mais, mas depois eu vou apagar.
2009, que é a lei do bombeiro civil. Todo mundo tem que saber da lei do bombeiro civil, que tem direitos e deveres do bombeiro civil importantes inseridos naquela lei, tá? Tem coisas erradas? Tem, mas tem uma legislação que ela é uma legislação que regula o serviço de bombeiro civil. Tem profissões que não são regulamentadas. Só para vocês terem ideia, não tem uma lei, por exemplo, a nível federal. Eu não sei de uma lei, por exemplo, de guarda-vidas. Eu tenho normatizações dos corpos de bombeiros sobre o guarda-vidas de piscina, outros chamam de guarda-vidas civil, outros chamam não seria um conceito, salva-vidas, outros chamam, tá entendendo? Então, não foi debruçado sobre essa situação e tá aí, beleza? NR 23 é uma normatização do Ministério do Trabalho e Emprego. A 23, no caso, são norma regulamentadora e tem vários números, tem até a 37, né? E vão tratar de cada um. Eu destaquei a 23, a 33 e a 35, que é da nossa casa, né? A 23, por exemplo, é de proteção contra incêndio. A NR 33 é o quê? É de espaço confinado, né? E a NR 35 é de trabalho em altura, né? Beleza? Trabalho em altura. Tranquilo? Coloquei aqui a regulamentação de segurança contra incêndio e emergência e o Código de Segurança contra Incêndio e Emergência, que são, na verdade, leis que foram criadas no estado do Pará para regulamentar os serviços de segurança. Dentro dessas regulamentações, existem as instruções técnicas, que são instruções que vão falar, por exemplo, de assuntos específicos, né? Eu vou tocar mais na frente. Normalizações, eu coloquei aí a NBR. NBR é a norma brasileira regulamentadora, diferente da NR, norma regulamentadora, ela é do Ministério do Trabalho e Emprego, a NR, e a NBR é da Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Ela tem muita força no Brasil e também na América do Sul, ela tem muita força, tá? Para ser um órgão de critérios técnicos para você seguir. Por exemplo, como fazer um TCC? Você tem lá uma escrita acadêmica, você tem um NBR que vai tratar sobre isso. Como fazer uma cadeira? Você vai ter um NBR para tratar sobre isso. Um computador, quais são os critérios de segurança, né? Você vai tratar sobre isso. E aí eu destaco a NBR 1468 de 2021, que foi atualizada, que é, por exemplo, a NBR do Bombeiro Civil, né? Do Bombeiro Civil. Tem uma outra NBR aí, que é a 15219, que é o de gerenciamento de emergências, tá? E a outra NBR, todas atualizadas, né? A 14276, que é de brigada de incêndio. Então, eu destaco aí, tá? Também mostro para vocês outros órgãos, como exemplo, a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que ela é um brasileiro, é o Dr. Spillman. Ele criou essa associação, por quê? Porque para desenvolver a profissão guarda-vidas, né? Ele foi um médico guarda-vidas, porque lá no Rio de Janeiro faz concurso para bombeiro militar e ele é guarda-vidas a vida toda, passa 30 anos como serviço de guarda-vidas. Ele foi um dos médicos que foi guarda-vidas, então ele acabou desenvolvendo, estudando essa profissão, debruçando critérios técnicos. Ele apresenta critérios técnicos, ele apresenta, por exemplo, os graus de afogamento. Então, é importante, quando vai falar sobre meio líquido, você não tem como não conversar sobre a Sobrasa, saber sobre isso, que também temos outros órgãos de normalização, é a AHA, American Heart Association, que é a Associação Americana do Coração, também debruça sobre esse assunto, que ela vai falar lá do pessoal do Primeiros Socorros, tá bom? Isso você pode até ter essa discussão com o instrutor M. Lima em outro momento. Beleza, mas só falando para vocês sobre a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Tá bom, pessoal? Muito bom. Fica com a gente, vamos para cima, tá bom? EN é uma norma europeia, né? Que, por exemplo, tem algumas normatizações que vêm da Europa e acaba a gente tendo que seguir essas normatizações, né? Por exemplo, quando você vai falar sobre
sobre trabalho em altura, né? O alpinismo, você também vai acabar seguindo uma norma europeia sobre os cabos, né? Os cabos ou cordas de salvamento em altura, né? Ou trabalho em altura, você acaba tocando nesse assunto que é as normas europeias. EN é uma norma europeia, European Norm, né? NFPA é National Fire Protection Association, que é a Associação de Proteção, Associação Nacional de Proteção contra, no caso, ele botou fogo, né? Fire, mas fica incêndios, tá? Beleza? E ela é também, por exemplo, ela regula o salvamento, ela regula a utilização de EPI e tal. Ela vai, desculpa, regular não, normalizar, quer dizer, dar critérios técnicos, tá bom? O bombeiro de Heródoto, por exemplo, ele segue, por exemplo, algumas normas da ANAC que são baseadas em normas da NFPA, porque ele citou, tá? Beleza? ISO são mais ISO, por exemplo, muito famosa, a ISO 9001, que é alto padrão de qualidade em determinada situação. Você já vê, padrão ISO 9001, então é isso que acontece. Tá bom, pessoal? Lembrando que todas são normalizações. Ponto. Então vamos lá, uma normatização eu sou obrigado a seguir porque ela tem força de lei. Quando eu devo seguir uma normalização, parte dela ou completa? Quando ela é citada dentro de uma normatização. Exemplo que eu vou dar aqui, a NFPA, quando a ANAC, Associação Nacional de Aviação Civil, fala para seguir a NFPA tal, então quer dizer que eu tenho que seguir essa normatização. Normalização. Tá entendendo? Então eu acabo seguindo por força de lei. Eu acabo seguindo aquela normatização. Existem algumas leis municipais que, por exemplo, siga a NBR e tal. Siga, né? Então existe essa situação. Você tem que ter esse estudo, mas você tem que ter a consciência sobre essa situação. Por quê? Porque a gente fica perdido aí no meio dessa situação. A NBR 1468 é do Bombeiro Civil. Eu não vou seguir a IT-08, não. Não, pessoal. A IT-08, ela é o quê? Uma normatização. A NBR 1468 é uma normalização. Os corpos de bombeiros todos estão criando, ou são chamadas de IT, instruções técnicas, ou são chamadas de NT, normas técnicas. Tá bom, pessoal? Vamos para cima. E aí nós vamos dar uma analisada na nossa querida primeira NR23, tá bom? NR23, que ela foi atualizada recentemente, né? 2022 ou 21, ela foi atualizada, né? Vamos só dar uma olhada aqui, eu vou trocar o slide pela legislação, tá bom? Bem aqui, tá, ó. Troquei, essa aqui é a IT, mas eu vou apresentar para vocês qual? A NR, tá bom? NR. Rapaz, mas que teimosia, gente. Ó, NR, beleza. Eu vou me esconder bem aqui, pessoal, que é para vocês ficarem à vontade. Ficar perto da legislação, eu vou ficar escondidinho aqui, no cantinho aqui, tá? E aí nós vamos levantando aqui. Ó, eu vou pegar aqui um desenho. Ó, NR é uma norma regulamentadora, número 23, e ela tem o quê? Proteção contra incêndios. Qual? Beleza. Ela foi atualizada, errei, ó, 5 de setembro de 2023, inclusive, nós vamos lançar um curso Descomplicando a NR23, que é para você saber todas as minúcias da NR23 e tal. É uma norma regulamentadora, que é a ideia de prevenção contra incêndios em ambientes do trabalho, tá bom? E aí, o que ela obriga a ter medidas preventivas. Eu só vou chegar só até aqui, tá, pessoal? Toda organização, presta atenção, toda organização deve adotar medidas de prevenção contra incêndio em conformidades com a legislação, estadual, quando se aplica, de forma complementar com as normas técnicas oficiais. Então, o que ele está falando aqui? Quando ele fala toda a organização, antigamente a NR
eles focavam que a NR, as normas regulamentadoras, só era para órgãos privados. Não. Nesse momento que ele fala toda organização, é qualquer tipo de organização. É evento, edificado. Ele vai ter o quê? Medidas de prevenção contra incêndios, né? Vai ter que ter medidas em prevenção contra incêndio. Aí ele vai o quê? Jogar para os estados. Por que ele vai jogar para os estados? Né? Com legislações estaduais. Por que ele vai... Eu vou aumentar até aqui a minha cara feia. A pergunta é, por que ele vai levar legislação do estado? Pessoal, isso aqui é uma conversa, entendeu? É uma conversa muito interessante que os meus alunos gostam muito, que é relacionada à seguinte situação. A segurança pública, ela é um direito e um dever de acordo à nossa Constituição Federal, que é Constituição Cidadã de 1988. Primeiro, a nossa justiça, as nossas leis, elas são positivadas. Que é isso? Elas são escritas. Elas têm que estar escritas lá. Beleza? Então, se ela está escrita, tem que estar escrita. Então, o que a legislação fala? Fala que a segurança pública é o quê? É um dever e um direito de todos, né? Quando você tem a segurança, por exemplo, pública, quer dizer que tá lá, é por isso que existe o policial, existe o bombeiro, porque eles vão tomar de conta da segurança pública, beleza? E a segurança privada, ela também não é um dever? Sim. Então você tem uma empresa que é privada, que é sua, você tem que fazer a segurança dessa empresa. E aí entra também o bombeiro civil nesse ponto, porque ele vai tomar da segurança, né, que nós chamamos de safety, tá? Safety, que é a segurança relacionada à proteção contra incêndio e emergências. Entendeu, pessoal? Assim como tem que ter segurança, assim como tem que ter um extintor, também tem que ter também uma câmara de vigilância para a sua melhor segurança. Está entendendo? Então, os corpos de bombeiros vão legislar justamente por isso. Vão legislar justamente por isso. Por quê? Porque eles são um órgão da segurança pública que é responsável pela segurança contra incêndio e emergência dos estados, no estado do Pará, o Corpo Militar do estado do Pará, e aí ele vai regular as empresas particulares através das suas normatizações, que são as instruções técnicas. Em São Paulo é chamado de IT também, instrução técnica, as suas regulamentos, seus códigos de segurança contra incêndio. Exemplo, em Goiás é chamado de NT, norma técnica. No Maranhão também é chamado de NT, norma técnica. Então, depende do seu estado, você tem que analisar e ver essa situação. Tá entendendo? Tá tranquilo? Tu entendeu a situação? Pessoal, desculpa aí. Não sei o que eu engoli aqui, tá? Vou tomar uma águazinha aqui. Beleza? Então, tudo certo? Então, vamos para cima. O outro ponto tá aí. Quando aplicar de forma complementar, eu vou complementar com as normas técnicas oficiais, é isso que ele está falando, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, da Sobrasa, das ENs, normas europeias, ele vai falar também, tu tá entendendo como ele abriu o leque aí para conversar? Então, só aí a legislação é pequena, mas ela tem que linkar, você tem que fazer aquela concomitância com as legislações são do seu estado e também as normalizações que são as NBRs, as critérios técnicos da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, se você tiver meio líquido. Por isso que forma complementar, né? Por isso, porque
tem piscina, não tem piscina, tem água, tem rio, tem... Vai ter que dialogar, beleza? Vocês estão entendendo? Ele não deixou brecha. Vou diminuir aqui para a gente completar quais são aqui, ó, quais são, né, o quê? O outro ponto, né? A organização deve providenciar todos os trabalhadores, não escapa nenhum, informações sobre a utilização dos equipamentos de combate a incêndio. Então, né? Todos têm que ter informações. É um instituto de incêndio, então estou dando informação. B, procedimentos de respostas aos cenários de emergência e para a evacuação dos locais de trabalho com segurança. Então, é a parte de evacuação. E C, dispositivos de alarmes existentes. Beleza? Tranquilo? Beleza? Então, isso tem que ser, a norma, ela passa por esse treinamento, essa ideia de informacional, de educacional. Tá bom, pessoal? Beleza? Fica à vontade para ler essa norma. Por que eu coloquei ela primeiro? Porque a NR, ela é uma norma de proteção contra incêndio que iniciou o desenvolvimento do bombeiro civil. Também ela foi evoluindo, a NR passou por isso. Tá bom? Beleza? É uma norma importante para o bombeiro civil. Inclusive, o bombeiro civil ele pode ministrar instruções, deve ministrar instruções sobre a NR 23. Tranquilo, vamos continuar aqui. Onde é que está o meu slide? Está aqui, né? Outra super importante é a Lei 11.901 de 2009, que, no caso, é a legislação do bombeiro civil, cria o exercício da profissão bombeiro civil. EGACA pelo dispositivo dessa lei. Olha lá, Congresso Nacional. Então, é a Lei 11.901. Não apareceu, mas vai aparecer agora, Apareceu aí a Lei 11.901. Vamos diminuir aqui, que é para você ficar bem aqui no cantinho, tá? No cantinho aqui. Beleza? E aí tá aí, Presidente da República, Casa Civil, assunto de 12 de janeiro de 2009. Todo ano, então, é uma profissão nova. Todo ano, no dia 12 de janeiro, se comemora o Dia do Bombeiro Civil, da legislação, da criação da profissão Bombeiro Civil. Então, vamos lá. O Presidente da República, né, vou pegar a canetinha aqui, o Presidente da República faz saber do Congresso Nacional, tal, o exercício da profissão Bombeiro Civil. Então, considera-se que Bombeiro Civil, aquele habilitado no termo dessa lei, exerce de caráter habitual função remunerada ou remunerada, exclusiva de prevenção e combate a incêndio, porque aqui diferencia exclusividade aqui, prevenção e combate a incêndio, tá? É uma norma de 2009, ele só fala prevenção e combate a incêndio, mas o Bombeiro Civil faz muito mais do que isso. Exclusiva de quê? Por que exclusiva? Porque nós temos o brigadista de incêndio, que ele é um colaborador, que na hora que tem uma emergência, ele sai da função e se torna um brigadista que tem 3 funções, que é basicamente o atendimento, o combate a incêndio, ajudar na evacuação e também os atendimentos de primeiros socorros, tá bom? Beleza? De empresas, contratar diretamente por empresas privadas ou empresas públicas, né? Exemplo, nós temos... Da Impact Fire, nós temos um bombeiro civil formado, que ele fez o concurso de bombeiro civil para a cidade de Redenção, e ele é bombeiro civil concursado
de redenção. Inclusive, vai ter outro concurso, né, para 10 vagas. Por quê? Para colocar, por exemplo, o bombeiro civil para tomar de conta no caso, ele toma de conta de uma reserva, né, que é de redenção. Então, né, da prefeitura de redenção. Então, ele acaba tomando de conta dessa situação. Beleza, tranquilo? Vamos para cima. Sociedade de Economia Mista, empresas especializadas de prestação de serviços de prevenção e combate a incêndio, são empresas especializadas. Foi vetado isso aqui. Bem aqui, outro ponto, o atendimento de sinistro em conjunto, Bombeiro Civil e Corpo de Bombeiro, quem coordena fica a Corporação Militar, o Corpo de Bombeiro coordena, tá? Falar um pouco sobre aqui as funções de Bombeiro Civil, são assim classificadas, né? Bombeiro Civil, nível básico, combater direto ou não, né? Bombeiro líder, formado em técnica de prevenção e combate a incêndio, em nível médio, comandante de guarnição em seu horário de trabalho. E bombeiro civil mestre, formado em engenharia, com especialização em prevenção e combate a incêndio, responsável pelo departamento de prevenção e combate a incêndio. Beleza? Sobre isso aqui eu posso dialogar um pouco, né? Título de curiosidade. O que acontece? Né? Está aí regulado na 11.901, só que tem um ponto, né? Acaba no mundo prático, na vida prática, não ser dessa forma. O bombeiro civil, nível básico, combatente direto ou não do fogo, por exemplo, o curso que tem nas instruções técnicas que vão pedir justamente essa formação de 240 horas, alguns estados são 210, outros estados são outro carga horária, né? Tem um 300 e pouco, e por aí vai, depende do estado, tá? Tem de 60 horas, exemplo, Rio de Janeiro de 60 horas e por aí vai. Tranquilo? Até a última informação, tá? Não, tá mentindo. Não, até a última informação que eu tenho é 60 horas a formação lá do Bombeiro Civil do Rio de Janeiro. Pode ser que mudou para mais. Que bom que seja mais horas para ter o treinamento, beleza? Tá. O Bombeiro Civil líder, ele está falando formado com técnico em prevenção e combate a incêndio, ensino médio, ele é comandante de guarnição dos seus horários. Bem, no ano passado foi criado o curso técnico em prevenção e combate a incêndio, que no caso a legislação está falando, para a formação do bombeiro líder de 1.000 horas, né? A Impactify está correndo atrás para poder ministrar esse curso técnico em prevenção e combate a incêndio, não só isso, como técnico de segurança do trabalho, que é da nossa área, e também o técnico de enfermagem. Algumas pós-técnicas também, a gente quer também ministrar essas formações, tá bom? Mas é muito recente e não temos profissionais, eu não conheço profissional que fez esse curso ainda por ele ser muito novo, né? Muito novo, então ainda não tem. O que acontece na vida real? Acaba o quê? Tendo um outro grau de hierarquia nas indústrias, né? E outras formas de você tirar a chefia daquele pessoal. E eles vão pela formação. O cara fez um curso de técnico de enfermagem, ele já vira um bombeiro nível 2, né? O cara tem um curso de técnico de segurança do trabalho, ele pode realmente liderança, porque ele vai ser uma pessoa que sabe agir preventivamente e tal, toda essa situação. Beleza? Tranquilo, é isso que acontece na vida real. Estou falando real isso aqui, viu? Bombeiro industrial. Por quê? Porque a Impactify formou muitos bombeiros civis e eles entraram no mercado de trabalho desde 2017, então a gente acaba sabendo do que acontece realmente lá no chão, pisando no chão mesmo aqui, não no mundo das ideias, que é a escola, a universidade, a faculdade, acaba sendo essa, né? Mas beleza, tranquilo. O bombeiro civil mestre é o formado em engenharia com especialização em prevenção e combate a incêndios. Tem essa pós-graduação, mas acaba o engenheiro de segurança do trabalho com esse sendo responsável por esse. Aí que está. E às vezes não tem nem o departamento de prevenção e combate a incêndio, ele chama na verdade, é o PAI, Plano de Atendimento à Emergência, entendeu? Então não tem assim, a aplicação ainda dessa lei relacionada a isso.
Acaba o quê? Uma pessoa que fez o curso de engenheiro de segurança do trabalho, o que é o engenheiro de segurança do trabalho? É um engenheiro no Brasil. No Brasil precisa de uma engenharia e você faz uma pós-graduação em engenheiro de segurança do trabalho e você vira engenheiro de segurança do trabalho. Tá bom? Só que essa pós ela é diferente, tá? Tem uma carga horária específica, porque tem uma lei específica sobre isso, né? Então, acaba nessa situação que eu falei para vocês aí. Tá bom? Beleza? Esse é o diálogo que eu quero falar com vocês. Estão criando? Estão falando em engenheiro de incêndio, mais para frente a gente vai até conversar de novo e isso tá aí. Tá, é uma lei nova e estamos na luta, né? Estamos na luta, vou ver se está aparecendo, tudo certo aí. Tá, vamos aqui, pronto. Tá, a jornada é de 12 por 36, no total de 36 horas semanais, horas de descanso, né? No total de 36 horas semanais, tá? É assegurado ao bombeiro civil uniforme especial, da dispensa do empregado, por quê? Porque o uniforme, para poder fazer o combate a incêndio, ele tem que ter um uniforme específico. Seguro de vida em grupo estipulado pelo empregador, então vai ter que ter o seguro de vida. Adicional de periculosidades, 30% na média salarial, sem acréscimos resultantes da gratificação, prêmio participações no lucro da empresa. O direito à reciclagem, olha o termo aqui, ó. O termo é antigo, é porque é 2009. Reciclagem periódica. E qual é esse período? É 2 anos. Já foi 3 anos. Já na INBR falava de 1 ano já. Mas do bombeiro regula são 2 anos, tá? As especialidades de conformação de bombeiro civil, bem como os técnicos em segundo grau de prevenção e combate a incêndio, que infringir a lei ficarão sujeitos a seguintes penalidades. Aí fala sobre advertência, proibição temporária de funcionamento, cancelamento da autorização de registro funcional. As empresas mais de bombeiro civil de estado, aí fala que a lei entra em vigor logo depois. Beleza? Essa é a lei do que? Do bombeiro civil, que é a lei 11.901. Tranquilo? Tá. Aí vamos falar sobre a Instrução Técnica 08 do Corpo Militar do Estado do Pará. E o primeiro ponto aqui que eu quero falar é sobre o quê? Sobre a Instrução Técnica, que tem ali, é a Instrução Técnica 08, ela é dividida em 4 partes. Parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. A parte 1 vai falar sobre brigada de incêndio. Parte 2, ele põe um título ali, brigada de incêndio particular, mas na verdade fala sobre a formação de bombeiro civil e a aplicação dele, né? Parte 3 vai falar sobre os planos de segurança contra incêndio de emergência, né? E a parte 4 são os programas de segurança contra incêndio de emergência, como são efetivados esses programas dentro das edificações e eventos, tá bom? Como é feita essa efetivação. Então, tem esses pontos que eu tenho que falar para vocês aí. Beleza? Fechou. E na IT, ela vai falar sobre brigadista profissional, né? Tem uma relação, inclusive tem até uns mandados judiciais. O bombeiro militar fala que o termo bombeiro ele tem que ser só para o bombeiro militar, que o bombeiro civil deveria ser chamado de brigadista profissional, mas caiu por terra, nós temos legislações, e por causa da Lei 11.901, acaba ficando também com o bombeiro civil. E acaba na própria IT falando que é tudo igual. Brigadista profissional e bombeiro civil, inclusive de hora ela fala brigadista profissional, hora ela fala bombeiro civil, hora entendeu? Eles ficam aí nessa, beleza? Mas bombeiro civil, fica mais fácil, tá bom? Entende-se como isso. Se tu vai ler essa IT, ou a NT do teu estado, ou instrução técnica do teu estado, e tu pode, brigadista profissional, aí tu não sabe o que é brigadista profissional. Pois é, mas tem essa situação, tem que avisar isso, tá? Beleza? Vamos para cima e vamos dar uma olhada na nossa IT. Vamos dar uma olhada na nossa IT? Vamos dar uma olhada na nossa IT. A instrução técnica está aqui, ela aqui, ó. E aqui a instrução técnica, não vou falar tudo sobre a instrução técnica, tá? Falar só sobre os pontos, a RP a gente já conversou, né? Fica à vontade para você dialogar. O que eu vou mais falar sobre do profissional aqui, tá? Que tem que ser homologado, né? Tá, destacando aqui, tá? Que isso aqui que eu queria destacar para vocês.
Dentre os brigadistas, presta atenção, deixa eu me... desculpa, pessoal. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Ainda bem que eu não mostrei nada. Tá aqui a IT, né? Aí tá aqui. Tá lá, ó. Dentre os brigadistas profissionais ou básicos de mesmo nível, possui prerrogativas para assumir ou coordenar a chefia de brigada ou liderança, aqueles que possuem. O cara que tem uma pós-graduação em segurança contra incêndio, o bombeiro fala que ele pode assumir o pepino, né? A cargo de chefia. Pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, também. Depois, graduação em engenharia de incêndio, eu não falei? A ideia de criação de uma engenharia de incêndio específica, né? Graduação em qualquer área de engenharia e tecnólogo em segurança do trabalho. E aqui embaixo vai falar sobre... o curso técnico em segurança do trabalho. O cara é brigadista e tem o curso técnico em segurança do trabalho. Não é isso? Técnico em segurança do trabalho. Beleza? Então, o bombeiro civil acaba se sobressaindo por causa dessa situação. Tá bom? Outro ponto da IT 08, parte 2, que eu quero mostrar para vocês, é esse aqui. É o dimensionamento e aplicação do brigadista profissional. Aqui, ó. Desculpa. Em edificações. Eles têm critérios. Quais são os critérios? É o grupo de uso, por exemplo, se for comercial, serviços profissionais, né? Cultura, educação física, locais de reunião, indústria, né? E eles vão ter o quê? A divisão, né? Esses aí são os códigos da divisão. O grau de risco, se é baixo, médio ou alto. Esse grau de risco tem a ver com a carga de incêndio, né? Carga de incêndio das edificações, né? Beleza? Vai falar sobre a área total construída, se é acima de 5.000 até 10.000 metros, é um fator. Se é acima de 10.000 metros até 50.000 metros, é outro fator. Se for acima, outro fator. A altura, que é a altura do pé direito de uma casa, por exemplo, do chão ao teto, né? Então, é o pé direito. Aí fala, é maior ou menor que 30 a 60 metros, é de 60 a 90, acima de 90, né? E vai falar sobre a população que reside ali naquela edificação, que é de 2.500 a 5.000. Não, pera. É 1.000 milhão. Tá errado, 5.000, viu? Tá errado, porque de 5.000 a 10.000 e acima de 10.000. Então, você vai ter que se aplicar. Não tem casos que não se aplicam, casos que aplica 1, que aplica 2 e por aí vai. Beleza? Outro ponto que eu quero aqui fala sobre a formação, quais são as instruções, a carga horária também. E outro ponto que eu quero mostrar para vocês é sobre, aqui na IT 08, parte 2, vai falar sobre as questões. Olha, ó, nós temos 30 questões aqui, onde o vistoriante ele vai fazer perguntas de 7, vai fazer 7 perguntas, né? Não, o vistoriante, são 30 questões aqui, que o vistoriante vai perguntar 10 e o brigadista profissional ele vai ter que acertar. O brigadista profissional, entende-se como bombeiro civil, ele vai ter que acertar um número total de 7, beleza? Para quê? Para que não seja refeito o curso dele, uma requalificação, ele precisa acertar isso daí, beleza? Tranquilo? E para finalizar, e não menos importante, nós temos o quê? Cadê o slide? Nós temos as atividades do bombeiro civil, tá? Mas antes de eu mostrar a atividade do bombeiro civil, é necessário, eu vou fechar aqui, sair, vou fechar aqui, sair, vou fechar aqui, sair. Eu vou mostrar a nova NBR, tá? A nova NBR,
a 1468, que é do Bombeiro Civil, beleza? 1468, que é do Bombeiro Civil, e essa vai falar sobre, vai alguns pontos só que eu quero destacar, tá bom? Alguns pontos, não são todos, que eu quero destacar, né? Exibir permissão, tá, beleza, tá, não tem como coisa, mas beleza, tá. Tá, beleza, então uma norma técnica, né? E aí vai ter definições, ela é muito complexa, tá? Vai falar sobre o bombeiro, definições sobre o bombeiro civil, definições sobre o que é bombeiro. Olha lá, o bombeiro profissional que presta serviço de prevenção e atendimento de emergência, atua na proteção à vida, ao meio, ao patrimônio. Bombeiro civil, bombeiro civil, capacidade pública e privada, de acordo a 11.000, fala que é bombeiro civil, apresenta o conselho de bombeiro militar, capacitação, certificação, e por aí vai. São esses conceitos que eles vão utilizar, o instrutor, auxílio múltiplo, né? Bem, o que eu quero apresentar para vocês? Isso aqui, as capacitações do bombeiro, que tem uma NBR que vai falar sobre as capacitações do bombeiro, inclusive lá fala sobre a gestão de bombeiro. E vai falar sobre as aplicações do bombeiro. Então, bombeiro civil que trabalha na indústria é um bombeiro industrial. Bombeiro civil que trabalha, por exemplo, em navios turísticos e tal, é o bombeiro marítimo, instalações portuárias, inclusive é novo. Só informando para vocês que, deixa eu ver se eu estou aparecendo, às vezes eu não estou aparecendo, tá. Que isso é novo. A Marinha do Brasil, que é responsável pela segurança pública do mar, e ela regula as entidades privadas, ela está também regulando, inclusive temos bombeiros civis da Impact Fire, que são os primeiros bombeiros marítimos. No ano de 2024 vai ser criada essa profissão. Salva de palmas para a Impact Fire. A gente conseguiu, Deus abençoou a gente colocar os primeiros bombeiros marítimos. Logo, basta você seguir nosso Instagram, @ImpactFire Oficial, e também o nosso canal no YouTube, ImpactCast, ImpactCast, um podcast de impacto, ou então o TikTok, ImpactCast também. Você pode ver, a gente vai dialogar com esse pessoal, vamos fazer um podcast. Nós temos o nosso podcast no YouTube, ImpactCast, um podcast de impacto, que nós vamos dialogar com esse pessoal quando eles voltarem dos cursos de formação e se estiver como bombeiro marítimo. Vai ser uma bênção, glória a Deus que a gente conseguiu essa façanha, mas é muito importante. Bombeiro de aeronaves, eu mesmo sou bombeiro de aeródromo, né? Bombeiro florestal, quando tem, por exemplo, reservas. O bombeiro operador de resgate técnico, esses caras aqui são aquelas... por exemplo, você tem uma rodovia que ela foi privatizada, né? Ela é uma rodovia que ela foi privatizada e necessita que tenha um serviço de resgate técnico nessa rodovia. Então, logo, vamos ter bombeiros civis, que é um órgão privado, né? Uma instituição privada, então vai ter que ter um bombeiro civil para fazer esse resgate técnico. Vocês estão entendendo? Beleza, tranquilo. Tá, operador de emergências com produtos perigosos, né? O que acontece? Os produtos perigosos são aqueles que têm o número da ONU, vocês veem um caminhão com 332, não sei o quê, é porque ele é um produto perigoso, ele pode ser corrosivo, ele pode ser infectante, ele pode ser explosivo, então não fique perto. Beleza. Quando tem um acidente ou incidente com esse tipo de material, as empresas que são responsáveis pelo transporte e também a fabricação desses produtos necessitam de profissionais que façam a remoção desses produtos especializados, sem um treinamento certo. Então, ponto. Essa é justamente uma formação de bombeiro. O cara faz um curso de bombeiro civil e se especializa na operação de emergência com produtos perigosos, e ele acaba sendo um bombeiro que vai dar a primeira resposta à emergência de produtos perigosos. Ou resposta a emergências a produtos perigosos, tá entendendo? Apesar que o bombeiro civil ele tem essa formação, que no caso do estado do Pará, junto à IT, emergências químicas. Você vai saber qual é o número da ONU e toda essa situação. Bombeiros são motorista operador de viaturas de emergência, eu sou operador de CCI, né? Então conduzo carros. Bombeiro instrutor, também sou instrutor, sou regulado pelo bombeiro militar. E bombeiro liderança. Nós temos essa liderança. No bombeiro militar, existe as graduações de comando, que é a partir de sargento, né? Aí, gestão, sou sargento e tal. No bombeiro civil,
você vai ter que ter cursos, né? Por exemplo, está programado próximo ano eu fazer o meu curso de chefe de equipe de bombeiros de aeródromo, tá? Fazer esse curso também. Tranquilo, pessoal, isso aqui que eu queria mostrar para vocês da NBR. Esse é um ponto importante, vou ver se tem algum outro ponto importante da NBR, composição, bombeiro nível 2, isso aqui é uma elucubração que eles fizeram aqui. Como vocês têm que entender, aí fala sobre os materiais, a pH e toda essa situação, né? Eu acho que no final ela vai tratar um assunto aqui que eu acho de importância, né? No final, beleza, eu queria mostrar isso aqui para vocês, porque é um assunto interessante, tá? O que seria essa análise que eles fizeram aqui? Chance de sobrevivência em parada cardiorrespiratória. A parada cardiorrespiratória é porque não está respirando, está inconsciente, não está respirando e nem o coração está funcionando, logo ele não vai ter pulso. Então, o que ele faz? É um gráfico que vai mostrar assim, quanto mais tempo passa, que é o total até 10 minutos, menor vai ser a probabilidade de sobrevida dele. Ele vai diminuindo, né? Na verdade, é o contrário, né? Ele vai diminuindo. Não é isso? Ele vai diminuindo. Então, de 0 a 1 minuto, ele tem ali 10% de chance de sobrevida se tiver uma intervenção artificial. O que é isso? Eu fazer as compressões de resgate torácica ali para tentar artificialmente fazer com que o coração dele funcione, né, levando o sangue para todo o corpo, fazendo a troca gasosa e tal, toda aquela situação, né, levando para que os órgãos não morram e, no caso, fazendo essas respirações que são chamadas de ventilação de resgate. Esse pessoal do APH ali mudam os termos, cada HA direto, tem que estar atualizado direto, inclusive a gente lançou o curso de BLS, Basic Life Support, que é suporte básico de vida, ele tem que ser atualizado frequentemente, né? Então vocês entenderam que isso é uma média, tá? Uma média, mas é importante você ter isso na sua cabeça. Que uma pessoa vai perdendo a cada minuto a probabilidade de sobrevivência, a chance de sobrevivência dessa pessoa para não ter essa intervenção. Você tem que entender que você que é bombeiro, você trabalha, nós chamamos de tempo-resposta. Você recebeu a ocorrência, você tem que ser eficiente e eficaz no seu trabalho, porque quanto mais eficiente, quer dizer, você vai ter que ser ao mesmo tempo rápido e eficaz. Por isso, entra naquela ideia da requalificação, você saber o procedimento, está ali, nós chamamos na massa, está no sangue, porque a gente fica repetindo que é para você saber, tá bom? Eu já vi alguns atendimentos de bombeiros, demoraram, e aí tem outra situação e tal, isso é muito chato, porque você tem que ter isso na cabeça. Ah, não foi eles responsáveis, foi uma viatura que quebrou, ou eu sou responsável porque eu estou em outro setor, era para estar em outro. Está entendendo? Então, você tem que pensar sobre isso, tá bom? O bombeiro é um profissional que ele pensa a segurança contra incêndio e emergência, beleza? A sua falha pode levar a vida da outra pessoa. Beleza? Aqui é um outro gráfico que eu queria mostrar para vocês, que é o gráfico deixa eu baixar aqui. Eita, não vai, cadê? Peraí, calma, pessoal. Calma, não vou conseguir. Não vou. Não, tem que baixar. Pronto, consegui. Então, tá aqui. É o gráfico de curva da propagação do fogo, tá? Beleza. Aqui é para cá, né? Para cá. Se eu começo aqui, eu vou para cá. Ah, tá. Então, beleza. Aqui
né? De 0 a 16 minutos. Não é isso? Tá de ver aí? Beleza? E aqui do lado vai mostrar o quê? De 0 a 100%. Aqui embaixo está em minutos e aqui está destruição da propriedade. Então, aqui nós temos outras variáveis. Lá é de 10 em 10% a chance de vida. Aqui não. Aqui vemos que antes do 8 minutos, nós chegamos a 50% da propriedade está perdida. E quando isso aumenta, quando vamos passar para os 10 minutos, 90% da propriedade está perdida em quê? No incêndio. Isso são médias, tá? Bem, professor, poxa, quer dizer que os 8 minutos aí, se eu tivesse chegado, eu disse que ia apagar esse incêndio? Sim, por isso existem extintores de incêndio, por isso existe o hidrante preventivo, por isso que o bombeiro civil existe, porque ele é um profissional preventivo, ele está aí para evitar essa situação. Beleza? Ponto que eu tenho que conversar sobre isso. Ponto que eu tenho que conversar sobre isso. Vamos conversar sobre isso aí. Né? Qual é o ponto que nós temos que conversar? Hein? Tá bom. O ponto é o seguinte. Quando você tem esse 90% a 100%, o que acontece? Esses 10%. A probabilidade de um incêndio que está naquele local, naquela casa, ir para onde? Para o outro que está do lado, se propagar o incêndio. Então, esse é o problema relacionado aos incêndios, tá entendendo? Isso aí é o quê? Nosso tempo de resposta é de 8 minutos. Por isso, qual é o mais rápido, qual é o mais eficiente? O extintor ou, por exemplo, o hidrante preventivo? E aí? Se eu tenho, aí eu te respondo, se eu tenho um hidrante preventivo, eu tenho que ver qual a carga de incêndio para mim utilizar o agente extintor. Eu tenho uma carga de extintora para uma carga de incêndio certa. Então, se eu tenho um princípio de incêndio, então eu tenho o quê? Se eu tenho um princípio de incêndio, logo eu vou ter o quê? Eu vou ter menor carga de incêndio, então pouca quantidade de carga extintora eu vou poder extinguir aquele incêndio. Agora, se eu tenho uma grande quantidade de carga de incêndio, eu vou precisar de maior agente extintor. Ou extintores de incêndio maiores, que é o sobre rodas, ou um sistema de hidrante preventivo com água para poder fazer esse combate. Beleza? Lembrando que tem que ser o quê? O agente extintor certo, isso é específico de próximas aulas, que é o módulo vai falar sobre prevenção e combate a incêndio. Você vai saber qual o extintor de incêndio certo, tá tudo certinho. Beleza, pessoal? Vamos para cima. Tá bom? Então, vamos aqui mudar aqui. Vamos falar sobre as atividades do bombeiro civil. As atividades do bombeiro civil, ele tem uma primeira atividade. A atividade do bombeiro civil é de prevenção, né? Prevenção, você vai olhar os seus equipamentos, fazer a vistoria nos seus equipamentos, ver se eles estão certos, né? Se eles estão carregados, se eles estão certo, se está carregado, se eu consigo utilizar. E exemplo, está o bombeiro aí fazendo análise dos extintores de incêndio para ver se está tudo certinho, tá bom? Beleza? O próximo, o bombeiro civil, ele realiza palestras, tá? Ele realiza palestras, né? Realiza palestras e também seminários relacionados a essa área. Para quê? Porque através da educação da segurança contra incêndio de emergência, ele leva à prevenção tanto de incêndio quanto os outros tipos de emergência. Então, o bombeiro civil ele também faz esse papel. Exemplo, o bombeiro civil está aí, dá de ver que é uma escola de ensino médio, é muito interessante ter esse programa de treinamento. O bombeiro civil sendo aplicado também nos municípios para fazer esse trabalho é muito importante, né? Eu acho interessante, escola particular, escola pública,
eu acho muito bacana, porque nós vamos levar a educação relacionada a isso e a prevenção para todos, tá bom? Através da educação, né? O outro é o atendimento pré-hospitalar, ou então a pessoa chama de primeiros socorros, tá? Vamos diminuir mais, eu estou para desaparecer aqui, deixa eu desaparecer. Mas tá bom, o que importa é que vocês estão vendo. Então, o atendimento pré-hospitalar, que é a pessoa, é chamada também de emergências médicas. Uma pessoa que está com a parada cardiorrespiratória, está inconsciente, ou então está com a fratura, para que não piore o estado que ela se encontra, é necessária a aplicação do atendimento pré-hospitalar, por isso o Bombeiro Civil tem que ter essa formação. Tá bom, pessoal? Vamos para cima. E os combates, combate a incêndio. Bem, tem uma prevenção, não aconteceu, mas tem os combates a incêndio. Os combates a incêndios são estratégias, planos, programas e também respostas às emergências de maneira eficaz para você fazer o combate a incêndios, que são um fogo fora de controle com capacidade de gerar dano à vida, ao meio ambiente e ao patrimônio, né? Esses são os incêndios. Então, você tem essa situação relacionada ao combate a incêndios. Tá bom, pessoal? Tranquilo. Inclusive, sou até instrutor de prevenção e combate a incêndio. Vocês vão ver minha lataria ali redonda lá. Beleza, pessoal? Venha para Impact Fire. Vamos ver agora peraí, gente, não está mudando. Mudou. Isso. Olha aqui, eu não falei dos produtos perigosos, dos carros, o que é os números da onda, é toxicante, está ali o peixe morrendo. Então, também tem essa situação relacionada a isso aí, tá? Beleza. E são os produtos perigosos que eu estava falando, né? Dentro do curso de Bombeiro Civil, então, toma um cafezinho, tá full. Aula, 1h16 de aula, é pouco, senhor. Então, beleza. Sim, os bombeiros, o produtos perigosos, a gente conversou sobre isso, eles são produtos químicos, você tem que ver se na sua planta, na sua edificação, no seu evento, tem produtos perigosos e quais são os riscos do seu produto perigoso. Para isso, você tem que saber o número da ONU, o que é o número da ONU, o que é esse produto, o que eu posso fazer com esse produto, como acionar o órgão certo, se é um produto radioativo, corrosivo, se é um misto de situações. Se você andou de carro, você na rua, com certeza você já passou um posto de combustível, viu um caminhão desse, visualizou e viu essas placas. O que são essas placas? O que simboliza? É explosivo? É inflamável? Então, tudo isso está no curso de Bombeiro Civil para você poder saber dar a resposta a emergências para esses aí. O que eu devo fazer? Beleza? E isso tudo é uma habilidade e competência que você vai conseguir ser aplicada dentro do curso de Bombeiro Civil. Tranquilo, vamos para cima, tá bom? E aqui eu mostro os bombeiros portugueses, né? Os bombeiros portugueses que lá têm combate a incêndios florestais, que castigam a Europa no período de estiagem lá dele, né? Poderia falar estiagem? Sim, eu acho que é estiagem, né? Que é muito seco lá é frio e seco, aí quando tira o frio, calor, aí você tem incêndios florestais, os pinhais, matas de pinhais, isso é característica daquela região. Tá bom, pessoal? Então, mas aqui é o bombeiro que tem os incêndios florestais na época dessa situação. Inclusive, minha dissertação de mestrado foi justamente sobre queimadas e incêndios florestais. Queimadas e incêndios urbanos, né? E aí tratou sobre esse assunto. O incêndio florestal, ele tem essa situação. Ah, professor, eu vou trabalhar numa empresa que não tem mata ao redor, não tem nada, não sei o quê. Pessoal, é o seguinte, vou contar um caso para vocês. É uma empresa que tem de transporte, que ficam na periferia da cidade, de Marabá. E aí, o que aconteceu? Um incêndio florestal entrou dentro do pátio do estacionamento, onde tinham os caminhões, adivinha? Queimou os caminhões. E aí? Será que você não tem que saber conceitos relacionados a
combate a incêndio florestal? Né? O que é um acero. Então, o curso de bombeiro civil ele já está intrínseco essa situação que é dos combates a incêndios florestais. Apesar que tem cursos específicos para isso, que eu acho muito bacana. Inclusive, tem curso de graça. Vocês também podem dar uma olhada no ICMBio, no IBAMA, ser brigadista de incêndio do IBAMA lá. Você ganha um curso, ainda ganha uma graninha para poder atuar. É muito interessante você que tem essa pegada do bombeiro civil. Beleza, pessoal? Tranquilo? E aí, eu coloquei essas questões para você exercitar. Beleza? Tá aí. Quais as legislações importantes para o bombeiro civil? Como se tornar um bombeiro civil no estado do Pará? Quais são as atividades que exerce o bombeiro civil? E para você, o que é ser um bombeiro civil? Então, você tenta responder essas questões, vai ser uma atividade que você vai poder, que através dessa resposta, você vai gravar melhor a própria aula, pode repetir e responder essa situação. Tá bom, pessoal? Vamos para cima. E eu quero aqui dar os parabéns para todos. Obrigado por assistir essa aula. A Impact Fire, ela tem as formações dela. Venha com a gente, vamos para cima. E o nosso lema é viver para servir. Pessoal, muito obrigado e até a próxima instrução. Vamos para cima.